Esse vídeo que eu vou gravar hoje é especialmente um testemunho a pedido de uma pessoa que na verdade eu nem conheço, mas ela é uma incentiva, não conheço pessoalmente, né? Mas ela é uma incentivadora, né, das mensagens que eu compartilho. De uma forma inusitada, chegou nela uma vez um áudio, né, pelo WhatsApp, de uma mensagem, uma meditação que eu tinha feito e compartilhei com uma pessoa que partilha da mesma fé. Essa pessoa foi passou para outra, né? Um foi passando para o outro e chegou na Kátia, que a Kátia, olha que incrível, ela é esposa do pastor que me batizou quando eu iniciei os meus primeiros passos de fé. Então, eu sou fruto de uma evangelização, né, no meu local de trabalho. Eu não conheci Deus na religião, por isso que eu não falo de religião, porque o meu encontro com Jesus foi na minha casa, dentro do meu quarto. E eu ouvi o evangelho na sua essência, né? O evangelho foi pregado de acordo com a essência mesmo que há em Cristo, que há na palavra, e foi isso que me cativou, que me despertou realmente a fé. Eu fiz prova da minha fé, invoquei o Senhor, Ele me respondeu, e desde então eu caminho com o Senhor. E aí, no lugar que eu morava, era um pequeno vilarejo da empresa que nós trabalhávamos, e não tinha igreja evangélica, só tinha uma igrejinha católica na vila. E nós começamos então a nos reunir nas casas para estudar a Bíblia, para louvar. A gente tinha uma alegria de servir a Deus, de buscar a Deus, e a gente se reunia, era uma comunhão muito gostosa. E um dado dia lá, um final de semana, esse pastor, que não era do local, era, se eu não me engano, de Curitiba, ele foi lá visitar uns conhecidos deles, que acho que fazia parte da igreja lá, que ele era pastor, e ele participou de um desses nossos encontros de oração e de leitura da Bíblia. E a gente tinha uma sede tão grande da Bíblia, quando a gente começou a conhecer, que a gente virava à noite às vezes, e fazia vigílias assim, estudando, começava a estudar, trocar testemunho, experiência, louvar, e a gente não queria mais parar. E esse pastor esteve conosco, ministrou a palavra sobre Atos dos Apóstolos, sobre o batismo de imersão, e falou bastante sobre o batismo. Aí esse pastor ficou até determinado horário conosco lá e foi para casa onde ele estava hospedado dormir, e nós continuamos lá. E aí nosso coração em chama, e nós entendemos, né, que aquele batismo de imersão era um batismo que a gente não tinha executado. Eu nasci, a maioria ali nasceu num lar católico, fomos batizados quando criança, e ali nós tínhamos visto a palavra, ouvido a palavra ministrada, quem crer e for batizado. Eu disse, criança não tem fé, né? É um rito que os pais fazem por nós, né? E quando nós somos adultos, nós temos que fazer a nossa confissão de fé, a nossa opção, a nossa entrega, e seguir os ritos do que está na palavra. E aí nós olhamos para nós queremos batizar, nós queremos batizar, nós queremos batizar. E o pastor já tinha ido embora, e isso já era 4, 5 horas da manhã. Aí daí o dono da casa, né, falou assim, olha, nós temos que dar um tempo. O pastor foi dormir, foi descansar e tal. A gente espera, ficamos lá. Quando deu assim umas 6 da manhã, foram chamar o pastor, porque a gente queria se batizar. Pense o lugar que nós morávamos, um lugar frio. O nome do lugar era Faxinal do Céu, mas você só enxergava o céu no meio da tarde, porque de manhã, principalmente no inverno, era fechado de cerração, aquela neblina assim, era tudo branco. E nós com aquele frio lá fora e aquela chama no coração, queremos batizar. Chamamos o pastor, e em 6 pessoas fomos para um riacho que tinha lá. E o pessoal foi com violão e na beira do riacho cantando, tocando violão, louvando a Deus, e nós nos batizamos. Incrível que aquela água estava assim extremamente morninha, uma delícia que estava aquela água.
E foi muito, a experiência que eu tive foi muito tremenda. Eu creio que cada um teve uma experiência gloriosa, mas eu olhei para o céu e parece que começou a fazer um redemoinho no meio daquela neblina, e eu enxerguei aquela janelinha azul, assim, como se o céu estivesse se abrindo sobre mim. Foi uma experiência extraordinária. Mas esse é o testemunho feliz. Agora tem o testemunho, né? Eu vou compartilhar. Eu prefiro sempre falar mais da palavra de Deus e menos de mim, mas é um feito e foi um desafio de fé para mim. E essas coisas às vezes servem para fortalecer também a fé das outras pessoas. E saber assim que quando a gente começa esse caminho é um desafio e às vezes não é um mar de rosa, não é que a gente vai ir para uma igreja evangélica, vai ser bem acolhido, vai ser cuidado, nem sempre acontece assim, e às vezes as maiores provas que nós passamos vêm dos próprios cristãos, das mesmas pessoas que professam a mesma fé que nós. Isso já é um desafio, né, pra gente, porque Deus também prova o nosso coração para ver se nós realmente estamos firmados nele, né? Enfim, aí no dia seguinte eu fui procurar, porque daí eu pensei assim, agora eu me batizei, eu que preciso ir para uma igreja, quero participar da celebração da ceia, fazer, né, que está ordenado ali para fazer memória, né, da morte e do sacrifício de Jesus. E toda empolgada fui procurar o presbítero de uma das igrejas evangélicas que tinha fora da vila. Na vila não tinha, mas fora da vila tinha umas igrejas evangélicas. Aí eu procurei aquele presbítero toda empolgada. Ele assim me largou um balde de água fria e me falou assim: mas onde que a irmã se batizou? Com quem a irmã se batizou? Eu falei, eu nem sei direito, é um pastor que estava aí visitando, nós estávamos numa vigília, ele deu um estudo sobre o batismo, nós, né, entendemos a palavra e decidimos pelo batismo, que é a nossa profissão de fé, né, pública, né, diante de Deus. Aí aquele presbítero olhou para mim e falou assim, olha, eu não conheço a procedência desse pastor, eu acho que ele nem é uma pessoa que segue a doutrina da Bíblia. Se a irmã quiser congregar na nossa igreja, participar da ceia, vai ter que se batizar de novo, batizar na nossa igreja. Aí eu fiquei, me deu assim, eu fiquei calada assim diante dele, mas que desapontamento, né? Aí eu pensei, eu bem recém-convertida, bem neófita mesmo, assim, na fé, na Bíblia, tudo. Apesar da minha sede, eu tinha pouco conhecimento ainda. Aí ele virou para mim, acho que ele viu a minha cara de decepção, né? Ele falou assim, mas assim, via das dúvidas, eu vou levar na reunião do presbitério o caso da irmã, ver o que os pastores acham lá. Eu falei, tá bom, pastor, tá bom, presbítero, muito obrigada. Aí tá, ele saiu, aí essa não foi a pior parte. A pior parte foi quando eu fui conversar com uma outra pessoa que era cristã, era uma pessoa que estava afastada e estava retornando para Cristo, e eu tinha muita afinidade, me apoiava muito, né, naquela irmã, e eu pensei, não, vou falar com ela vai me dar uma palavra de conforto, de orientação, né, que é um absurdo ele desacreditar do meu ato de fé, do meu batismo de imersão, tudo de acordo com o que está na Bíblia, e daí que ele não conhece o pastor, né? Importa meu coração ali, né? Aí fui falar com ela, para meu desespero, ela dava mais ou menos assim, naquele mesmo posicionamento, com o pé atrás, porque, né, não conhecia o pastor, ele tinha um formato da igreja diferente das igrejas tradicionais, então, sabe, umas coisas assim, aí aquilo para mim foi assim, terrível, aí quase me botou para baixo mesmo, aí eu fui para casa muito decepcionada, e falei assim com Deus, falei, Senhor, meu Deus, que isso? Eu fiz uma coisa para Deus, eu me batizei para fazer a minha profissão de fé e parece que eu fiz uma coisa tão errada que agora eu estou sendo recriminada, recusada na igreja, recriminada pelas pessoas que eu acredito, né, assim, que tem um conhecimento maior que o meu. E aí, olha a fidelidade de Deus. Eu falei, eu fiquei muito triste, mas via das dúvidas, eu fui falar com Deus e fui orar e abri a Bíblia. Olha como Deus é real, como Ele fala, como Ele é vivo. Porque a minha tristeza, a minha decepção era justamente porque eu queria tomar a ceia e estava sendo recusada se não batizasse novamente, né? E olha o que Deus falou na Bíblia para mim. Vou ler aqui para você. Ele falou assim:
Vai, pois, isso está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com alegria o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então você vê como a palavra é viva, como Deus é real, como Ele fala conosco. Aí Deus falou, vai, come o teu pão, bebe o teu vinho. E era, né, o símbolo da ceia que eu queria. Daí mas Senhor, como que eu vou comer? Como que eu vou beber se eles não me aceitam? Vou ter que me batizar de novo? Se tivesse até eu não me importaria. Mas assim foi uma decepção, foi um abalo para mim como nova convertida, aquela recusa. Aí olha só como que Deus é poderoso. Eu tava lá na minha casa, era uma terça-feira, tô lá lavando a louça, cabisbaixa, meio triste. E aí Deus começou a falar ao meu coração, vai na igreja, vai na igreja. E eu olhei no calendário, o dia, falei assim, o que eu vou fazer na igreja hoje? Não tem culto hoje, não é dia de culto. E aí insistia aquela voz no meu coração, vai pra igreja, vai pra igreja. Até que eu não suportei e fui e larguei tudo que eu tava fazendo e fui pra igreja. Falei, vou lá ver o que Deus quer que eu vá fazer na igreja, não tem culto hoje, né? Mas enfim, eu sabia que os dias de culto eram no domingos e nas quintas-feiras, na terça não tinha culto, até onde eu sabia, né? Aí chego lá na igreja, vejo os carros lá fora, daí tinha um irmão na porta, e eu vi que tinha gente, luz acesa, tinha movimento lá dentro, daí eu falei, tem culto hoje, irmão? Daí ele falou, não, hoje é a reunião de membro, minha irmã entre, participe. Daí eu pensei, mas o que eu vim fazer aqui se é reunião de membro e eu não sou membro da igreja, né? Mas entrei, fiquei lá colhidinha num banco, né? Pensando o que eu tô fazendo aqui, por que Deus me mandou vir aqui? E eles lá tratando dos assuntos particulares da igreja, as pessoas que estavam sendo disciplinadas e que estavam sendo recebidas novamente, que estavam num período da disciplina, por questões lá doutrinárias da igreja e tal e tal. E eu tô lá, daí daqui a pouco, esse mesmo presbítero com quem eu tinha conversado, vai lá no púlpito e fala assim, quero comunicar também à igreja que nós estamos recebendo a irmã Marli na comunhão e tal. E eu nem liguei, porque tinha outra Marli que estava com o marido também lá, e eu pensei, é dela que ele está falando, né? Aí quando saímos lá fora, veio uma irmãzinha lá, que era da oração, que reunia com a gente para orar. Ai, bem-vinda, minha irmã, não sei o que, foi recebida, Aí ela, sim, irmã, vai tomar ceia no domingo tem ceia, irmã, foi recebida como membro. Eu falei, eu? Irmã, não viu o seu nome lá, ele falando daí. Eu disse, não, eu falei, me deu recusa, mas falou que ia levar, via das dúvidas. Olha pra você ver, o que nem diz o mineiro, olha pra você ver, ele teria que ter ligado na minha casa e me avisado que ia ter reunião, que eu deveria participar para ser recebido. Não avisou nada, mas Deus me mandou lá. Olha que tremendo que Deus é. E aí eu fiquei meio sem entender, mas ao mesmo tempo também me alegrei e falei, então que bênção, vou tomar ceia, vou me tornar membro da igreja e tal. Fiquei sabendo através dessa mesma irmã de oração que eles estavam reunidos, e daí ele levou o meu pedido para me filiar à igreja e para celebrar, né, os ritos, né, que a Bíblia ensina, e disse que Deus falou com eles e disse que se aquela mesa era do Senhor, eles que me recebessem. Então assim, eu fiquei muito maravilhada e assim, eu dou esse testemunho não para denegrir a imagem, digamos assim, da imprudência, da imperícia de um obreiro de Deus, mas para mostrar os desafios de fé que a gente tem no início da caminhada e a fidelidade e o cuidado de Deus. Então, assim, aí eu me tornei membro e fiquei, né, um período enquanto morava naquele lugar, frequentei aquela igreja. Teve outros percalços assim, mas nem vem ao caso, principalmente esse testemunho que eu gostaria de dar, né, de compartilhar, para que todos que às vezes vão numa igreja evangélica tenham uma decepção com uma pessoa, com uma liderança, e às vezes desistem da fé, desistem de Cristo,
desanimam por conta dessas barreiras. Então, nunca desista, porque os homens podem levantar muros, mas o Senhor sempre vai construir pontes para você passar e para você caminhar com Ele. Amém?